Eu deixei a casa dos meus pais, mas as contas surreais que vi em Dubai mudaram tudo. Quando Clara decidiu sair de casa, uma onda de alívio a envolveu. Pela primeira vez em anos, não havia vozes críticas, olhares de desaprovação e o peso do fardo financeiro que sua família impunha. O rosto iluminado pela liberdade, ela se imaginava vivendo em um mundo colorido, onde poderia respirar sem pressão. Mas essa felicidade recém-descoberta durou pouco. Era como se o universo tivesse outros planos para ela. E uma manhã, enquanto saboreava o café preto que agora despertava de verdade, uma ligação transformou tudo. Era um advogado, com um tom formal que a fazia sentir um aperto no estômago. Seu tio, de quem nunca tinha ouvido falar, havia falecido e deixado uma herança significativa. O destino a levou a Dubai, uma cidade repleta de arranha-céus brilhantes e riquezas opulentas. Ao chegar, o calor e a imponência da cidade a deixaram atordoada. Seus passos ecoavam em um saguão de mármore, adornado por lustres de cristal, que pareciam fazer parte de um filme de fantasia. Mas a toxicidade da euforia logo se dissipou quando ela entrou no apartamento que agora era dela. Um lar em que cada esquina exalava riqueza, mas também intriga. Contas de luz, manutenção e um aluguel que mais parecia uma piada pesada a aguardavam na mesa. Clara começou a se perguntar se a liberdade que buscava estava realmente à venda. Sentada em uma poltrona luxuosa, com o olhar perdido nas luzes. De Dubai, ela encontrou um envelope marcado com letras douradas. O conteúdo a surpreendeu. Instruções detalhadas sobre como acessar uma conta bancária repleta de ativos, mas também uma lista de compromissos que ela teria que respeitar para manter a herança. Isso incluía o contato com outros herdeiros. Um deles, um primo extremamente ambicioso. As palavras da mensagem pareciam ecoar. A herança é uma espada de dois gumes. Intrigada, Clara decidiu investigar. O que mais havia por trás daquele tio desconhecido? Que segredos obscuros sua família guardava? A cada passo em sua nova vida, mais perguntas surgiam, e as respostas pareciam se afastar como uma miragem no deserto. Conforme suas investigações se aprofundavam, Clara descobriu que a riqueza da herança estava entrelaçada com histórias de manipulação e sacrifícios, conversas em sussurros vestidos de um jogo de poder familiar que a deixou nauseada. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma sinistra, revelando que a felicidade de uma nova vida tinha um preço muito alto. E seu primo, motivado por um desejo insaciável, não pretendia deixá-la fácil. Agora, Clara se via em um dilema. Deveria lutar por sua liberdade e pela herança, ou buscar a aprovação da família que por tanto tempo a sufocou? Quanto vale uma verdade que pode destruir laços eternos? As contas continuavam a crescer, enquanto ela mergulhava mais fundo em um mar de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara se perdia nos pensamentos sobre sua nova vida, algo fez seu coração disparar. O celular vibrou insistentemente na mesa. Uma mensagem. Não era de seu primo, mas uma notificação estranha, de um número desconhecido. Curiosa, ela abriu. Você tem que saber a verdade sobre seu tio. O estômago dela revirou. Decidiu ignorar, mas a mensagem imprimiu uma urgência em seus pensamentos. O que mais ela não sabia?
Clara ficou imóvel, e o silêncio ao redor parecia se espessar. Olhou para a mesa com as contas impagáveis, o apartamento luxuoso que parecia mais uma armadilha do que um lar. A herança é uma espada de 2 gumes, ecoou em sua mente. Naquela mesma noite, não conseguiu dormir. A imagem da mensagem a atormentava. Precisava saber a verdade, e foi assim que decidiu procurar o número. As chamadas foram diretas e rápidas. Até que finalmente alguém atendeu. "Quem é você?" Clara questionou, a voz trêmula. Um silêncio inquietante se arrastou do outro lado, antes de uma resposta clara. "Eu sou alguém que conhece." A história de sua família e os segredos de seu tio. Um frio percorreu suas costas. "Segredos?" repetiu, incapaz de esconder a incredulidade. Mas estava tão intrigada que decidiu ouvir. Nos detalhes escabrosos que se seguiram, ela aprendeu que seu tio não era exatamente o homem honrado que todos pensavam. Ele havia se envolvido em negócios obscuros, lavagem de dinheiro e até atividades ilegais que mancharam o nome da família. Enquanto falava, o desconhecido começou a descrever eventos, e um nó se formou na garganta de Clara. Seu tio teria usado a família como fachada, enquanto cultivava conexões perigosas. As contas altas que agora a aprisionavam eram apenas uma fração dos problemas que ele deixara. Clara fez uma pausa atordoada, e então a reviravolta. "Você não é a única herdeira." A revelação a atingiu como um soco no estômago. "O quê?" Mal conseguiu perguntar. O interlocutor insistiu que havia outro parente, alguém obscuro que também tinha direito a uma parte da herança. Mas isso não era tudo. Ele mencionou um testamento secreto enterrado sob uma pilha de documentos, que provavelmente traria à tona um caos ainda maior. "Ele falou sobre você, sobre como deveria ter cuidado com o que ia fazer com essa herança. Ele desconfiava de alguém." As palavras deixaram um rastro de pânico no ar. A mente de Clara girava, repleta de perguntas. Quem é essa outra pessoa? O que ele sabia? Quem eu não conheço que pode querer me prejudicar? Já não se sentia mais sozinha naquele apartamento luxuoso. Agora, o lugar era um campo minado de segredos e incertezas. O que mais a família escondia? Uma sensação de desespero a envolveu, uma inquietação que permeava o ar. Um dilema começou a crescer dentro dela. Se realmente existia outra herdeira, o que isso significaria para suas escolhas? Seria a liberdade que tanto desejava apenas uma ilusão? Enquanto a noite avançava, Clara tomou uma decisão. Não podia mais ignorar os desafios. A vida estava a postos, pronta para se desenrolar numa nova direção. Mas as contas que aguardavam na mesa não eram nada comparadas ao que estava por vir. O telefone vibrou novamente, e a luz azul fez sua luz refletir no mármore. "Você precisa vir até mim", dizia a mensagem, acompanhada de uma localização. O que seria aquilo? Uma nova armadilha? Um salvador? O que viria a seguir poderia mudar tudo. E a dúvida pairava no ar. Até onde Clara iria para descobrir a verdade? Clara hesitou, o coração disparado, enquanto o telefone em sua mão pulsava como uma bomba relógio. "Você precisa vir até mim." As letras brancas brilhavam contra um fundo escuro, aumentando a pressão em seu peito. Era um convite rápido a um futuro que poderia ser devastador. O que ela deveria fazer? Ignorar? Ceder à curiosidade? Com um nó na garganta, decidiu seguir o impulso. Não podia mais se manter na sombra da incerteza. Ao sair do apartamento, a luz dos maravilhosos arranha-céus de Dubai quase ofuscou seus sentidos. Ela sentiu o frio da eficiência da cidade. O ar fresco resistente que parecia absorver suas esperanças e sufocá-las ao mesmo tempo. Caminhou seu caminho pelas ruas movimentadas, a tensão crescendo a cada passo. A mensagem, o tom enigmático do desconhecido, tudo a puxava para um lugar que não fazia ideia do que poderia reservar. Chegou ao ponto indicado, um café à beira da estrada, envolto em sombras e sussurros. Assim que entrou, um arrepio a percorreu. O ambiente vibrava de uma energia estranha, como se todos ali soubessem o que estava por vir. O aroma do café fresco se misturava com o cheiro doce de algo mais sinistro. Na mesa do fundo,
Uma figura a olhava, um homem de terno escuro, semblante sério. Era ele. Clara, disse ele em tom que soava alarmante. Como se estivesse tentando evitar que o pânico se tornasse contagiante. Você não pode ignorar o que está envolvido aqui. Ele gesticulou para que ela se sentasse, seus olhos a perscrutando como se tentasse enxergar por trás de suas defesas. Eu sou Alex, e a verdade que você busca, ela não é bonita. Que verdade? Clara soltou, a ansiedade transbordando em sua voz. Que seu tio fez e quem ele realmente era. A voz dele tinha um eco que reverberava na mente dela. Ele não era um simples empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo sombrio. E você não pode estar aqui por acaso. Clara sentiu cada músculo do corpo tensionar. O que você quer dizer com isso? Ele inclinou-se à frente. O olhar fixo, o testamento secreto. Ele não é só sobre sua herança. Existem documentos que podem incriminar pessoas poderosas. Se você não se proteger agora, poderá acabar como seu tio. Nesse momento, a peça que faltava se encaixou. Outra herdeira, sussurrou, lembrando-se da mensagem anterior. Quem é? O que você sabe sobre isso? O que você precisa compreender é que essa pessoa não é apenas sua rival. Ela é alguém que você conhece, Clara. Alguém mais perto do que imagina. O mundo girou ao redor dela. Quem? O que vou te dizer pode te destruir ou libertar. Mas uma coisa é certa. A verdade é mais cruel do que você pensa. Ele respirou fundo e Clara captou a inquietação em seu olhar. É sua, irmã. As palavras caíram sobre Clara como uma bomba. Não, não pode ser. Isso não faz sentido. Seu corpo começou a tremer. Uma irmã? Algo que ela nunca soube? Uma parte da sua vida que fora escondida das sombras? Alex continuou. Ela também está atrás da herança. Mas não é só isso. Ela crê que você a traiu, o que não é verdade. A busca dela pela verdade pode custar a vida de ambos. O jogo entre vocês já começou. A rapidez dos pensamentos deixou Clara enjoada. Como uma irmã poderia ter sido escondida? Como tudo isso se conectava? Isso não é possível. É exatamente isso que você deve descobrir. E rápido. Você precisa saber onde ela está e quais são as intenções dela antes que seja tarde demais. A pressão em seu peito se transformou em terror. Clara piscou, sentindo seu mundo ruir. O que ela conhecia, suas memórias, tudo em que confiou, não era mais sólido. O desejo de liberdade que buscava tinha um novo significado. Enquanto ouvia o barulho da cidade lá fora, algo dentro dela se partiu. A verdade poderia libertar, mas agora ela também poderia ser a sua prisão. Sua vida, sua família, suas decisões, tudo estava em risco. O que ainda aconteceria agora? O celular vibrava uma vez mais, e ela já sabia que a próxima mensagem mudaria tudo novamente. Enquanto ouvia as palavras de Alex, o mundo de Clara desmoronava ao seu redor. Uma irmã? Ela nunca soubera de sua existência. O ambiente ao redor parecia se transformar em um borrão. A energia que o cercava se tornava sufocante. A realidade que antes parecia ser clara, agora era um labirinto de mentiras. Clara sentiu seu coração acelerar de forma incontrolável. O que você quer dizer? Suas mãos tremiam. Ela está se aproximando. Clara. Alex continuou, o queixo firme, mas os olhos denunciando uma preocupação crescente. Você precisa se proteger. Ela não só quer a herança, mas também... O tremor no olhar de Alex fez o estômago de Clara se apertar. O que mais ela quer? O que você sabe sobre ela? Antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou pela rua lá fora. Clara virou-se, os novos sons invadindo a atmosfera pesada. Do café. As janelas quebraram em um estalo ensurdecedor. O vidro estilhaçado refletiu as luzes da cidade. Uma série de brilhos e sombras. Um carro havia colidido violentamente contra a parede do prédio ao lado. Em questão de segundos, o que parecia ser um evento corriqueiro se virou em um caos. Gritos ecoaram enquanto pessoas corriam em desespero. Clara, saia agora! Alex gritou, pressionando-a para se levantar.
O chão parecia tremer sob seus pés enquanto ela tentava entender a repentina virada dos eventos. Mas e você? Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. O ruído de sirene se aproximava rapidamente, e o pânico se espalhava como um incêndio descontrolado. Não discuta. Eu irei atrás de você assim que puder. Pegou pelo braço e a puxou em direção à saída. Mas Clara hesitou. A imagem do homem terno e escuro que tinha segurado informações vitais balançava em sua mente. Logo lá fora, o cenário era uma confusão monumental. As pessoas gritavam, algumas choravam. Clara se afastou um passo, seu coração pulsando freneticamente. Era como se a cidade tivesse entrado em colapso. E então, uma voz cortou o ar, conhecida e fina. Seu próprio nome, chamada de uma maneira carregada de dor. Clara! Ela se virou. E lá estava ela, uma mulher pálida, com cabelos dourados bagunçados e um olhar de desespero. Clara ficou paralisada. Era ela, sua irmã. Clara, você precisa ir. Não temos tempo. A mulher avançou, os olhos carregados de desespero e urgência. Era impossível não sentir-a conexão. Quem é você? A mente de Clara rodava. Por que você está fazendo isso? Porque precisamos enfrentar a verdade. Ele manipulou tudo. O olhar de sua irmã queimava com fervor. A voz, tensa e urgente, ressoava em seus ouvidos. A herança, Clara. Açougueiro, isso tudo. O que ele fez foi uma armadilha para todos nós. Antes que pudesse processar, Clara sentiu uma mão segurá-la com força pelo braço. Alex, não confie nela. Ela não é o que parece. A irmã de Clara ofendeu-se. E você acha que pode decidir por ela, Alex? Você quer fugir com a verdade ou enfrentá-la? Ele usou você, assim como usou todos nós. O ar parou. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A revelação pairava pesadamente. A relação entre Alex e sua irmã era algo que ela nunca suspeitara. Alex estava no meio de tudo, como um intruso. Isso tudo é uma brincadeira? Ela olhou entre os dois. Clara, você não tem ideia do que está por trás disso. A irmã a puxou para mais perto, mas Alex a impediu. A sirene mais próxima soou estrondosamente, mas Clara estava em um turbilhão. Quem poderia imaginar que tudo estava interligado? E com quem ela realmente poderia contar? Fuja, agora! Você não sabe o que está prestes a acontecer, Alex advertiu, a angustiante urgência ainda mais forte. A tensão entre os dois era palpável, como um fio prestes a se romper. Olhando uma última vez para a irmã, Clara se sentiu dividida entre dois mundos. Dois lados de uma mesma moeda. A confusão subia como lava em seu coração. Que verdade era essa? Segredos, mentiras, o que mais havia? E, como se tudo estivesse orquestrado, o som de um disparo ecoou pela confusão. E tudo ficou em câmera lenta. Clara passou o olhar entre os dois, seus corações pulsando, e a cidade em torno deles desmoronava como um castelo de cartas. A escolha básica era clara: confiar ou correr. O que viria a seguir? A decisão que tomasse poderia ser fatal. Mas o que era verdade em meio àquele caos? Clara estava paralisada, o coração batendo forte, tentando processar o que Alex havia dito. E então, o disparo ecoou, vibrando como um trovão na atmosfera tensa do café. O som cortou o ar e o mundo ao redor dela ficou em câmera lenta. Ela viu pessoas pulando, gritando, buscando abrigo. O rosto de sua irmã, antes pálido e desesperado, agora estava congelado em horror. Clara, corre! A irmã gritou, puxando-a com força pela mão. Mas o tempo parecia travar e Clara estava presa em seus pensamentos. Uma irmã? Essa nova informação a rodava como um redemoinho. Ela mal tinha tempo de digerir isso quando mais tiros foram disparados. Para o chão! Alex gritou, jogando-se sobre Clara e sua irmã. O que estava acontecendo? O que isso significava para elas? As refeições e o aroma do café fresco foram substituídos por gritos e o cabelo de Clara cheirava a fumaça. O local virou um campo de batalha. E as vozes se misturavam ao som distante da sirene da polícia.
Nessas frações de segundo, Clara percebeu que estava no centro de algo muito maior do que ela imaginara. E pior, o que parecia ser uma busca pela verdade agora estava se transformando em um jogo arriscado de sobrevivência. Quem está atirando? Clara perguntou, tentando acalmar a mente em meio ao caos. Sua irmã olhou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade que Clara nunca havia visto. Não é só a herança, Clara. É muito mais complicado. Ele. Um grito interrompeu seu discurso, e o café virou um pânico ainda maior. E então, com um som ensurdecedor, o telhado desabou de um canto, estilhaçando o que restava de segurança. Clara se encolheu. Os escombros caindo como chuva. Vem! A irmã gritou novamente, buscando uma saída. Mas Clara hesitou. O que mais ela poderia perder? Tem que haver uma maneira de parar isso. Sua voz soou implorativa. Nós precisamos entender. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, uma figura surgiu na entrada. Era uma mulher, sua sombra se desenhando contra a luz ofuscante do sol. A familiaridade a deixou paralisada novamente. Era a mãe delas. Mãe! Clara gritou, os olhos arregalados em choque. Todos os mistérios, todos os segredos pareciam se despedaçar em um único instante. A mulher avançou, o olhar determinado. Vocês são mais importantes do que sabem. Tem que ir agora. A urgência na voz dela era palpável, e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A mulher estava viva? Por que não tinham conhecido? A irmã dela parecia reconhecer o que estava acontecendo. Mãe, o que você sabe sobre tudo isso? Há mais do que eu posso explicar. A mulher respirou fundo. Esse não é o momento. Mas elas estão atrás de vocês, por causa da herança. A expressão de Alex se transformou em terror. Elas? Quem são elas? O barulho dos tiros aumentou, agora mais perto. Clara sentiu a adrenalina tomar conta. Era um pesadelo. Algo que ela nunca imaginara viver. Temos que sair. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo som cortou o caos. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés. E os vidros se estilhaçaram mais uma vez. Uma onda de desespero tomou conta de Clara. O que foi isso? Vamos! A mãe mandou, puxando ambas com força. Tem alguém que precisa de vocês, e o tempo está acabando. Clara olhou para a mãe, a mente um turbilhão de confusão. Mas e se você estiver presa nisso tudo? Confia em mim, Clara, agora! A urgência da mulher fez algo dentro dela se acender. O que ela sabia? Qual era a verdade que teria que enfrentar? E assim, em meio ao caos, enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Clara se viu arrastada para fora. Entre a mãe e a irmã, o futuro ainda nebuloso e repleto de incertezas. As palavras de Alex ecoaram em sua mente. Você não pode confiar em ninguém. A dúvida que antes era uma semente, agora era uma tempestade. E naquele instante, Clara percebeu, a verdadeira herança não era financeira. Era o legado de mentiras e verdades não ditas, e todas estavam prestes a explodir. Sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais vinha pela frente? O que estava por trás desse jogo sujo? Enquanto a cidade caía em caos, uma nova jornada estava prestes a começar. E Clara finalmente estava pronta para descobrir as respostas. Não importasse o preço que teria que pagar. Enquanto Clara corria, puxada pela mão de sua irmã e pela urgência de sua mãe, a cidade ao redor parecia um pesadelo. Os gritos das pessoas se misturavam ao som dos tiros, e ela sentia o cheiro de fumaça queimando seus pulmões. Cada vez que um zumbido ecoava pelas ruas, seu coração pulava. O mundo estava em colapso, e de alguma forma ela e sua família estavam no centro disso. Para onde vamos? Clara gritou, tentando escutar sua mãe em meio ao caos. Nos esconder, rápido! A mulher indicou um beco escuro, onde as sombras pareciam se mover, como se também estivessem em pânico. Elas se espremeram através de uma porta improvisada nos fundos de uma loja. Agora um refúgio temporário em meio ao tumulto. Assim que entraram, a escuridão os envolveu. Clara encostou a costas na parede, tentando recuperar o fôlego. Os olhos dela se ajustaram à penumbra, e ali, no canto, ela viu algo que a fez congelar.
uma foto. Ao se aproximar, o que começou como simples curiosidade, logo se transformou em um choque devastador. Era uma imagem de seu tio, mas ao lado dele, uma mulher com o mesmo olhar intenso de sua irmã. Não, não pode ser, Clara murmurou, derrubando a foto. Sua irmã se aproximou, curiosa. O que foi? A expressão dela mudava rapidamente de desespero para confusão. Clara estava sem palavras. Ela é igual a você. Quem é ela? O pânico tomou conta da sala. De onde você tirou isso? A irmã exigiu. Seus olhos cintilando com uma mescla de emoção e raiva. Você não pode simplesmente... É a verdade. Essa mulher poderia ser a nossa mãe, uma irmã, algo, não sei. A voz de Clara tremia, mas sua mente estava ligada. As peças estavam se encaixando de forma aterrorizante. Nesse momento, o telefone vibrava no bolso de sua mãe, quebrando o silêncio opressivo. Atende! Clara pediu. A mulher hesitou, mas sabia que não havia escolha. A mãe puxou o celular e, ao olhar a tela, seu rosto se transformou. É ele! Uma expressão de horror a dominou enquanto a ligação tocava. Eu não posso atender, não agora. Quem é ele? Clara implorou, seus olhos fixos na mãe. O que está acontecendo? É uma longa história, mas ele sabe onde ela está. A voz da mãe falhou. Clara olhou para a irmã, o nó na garganta crescendo. Você não está sozinha. Temos que ir agora. Com isso, um novo som os cortou. Retorno brutal do enfrentamento. As vozes do lado de fora estavam mais próximas. Uma multidão irradiava tensão e confusão. Clara percebeu que a luz estava mudando. O que quer que estivesse acontecendo lá fora era mais perigoso do que tínhamos imaginado. Precisamos de um plano, disse a irmã. Mas a porta da loja se abriu subitamente e uma figura encapuzada entrou. O capuz obscurecia o rosto, mas a presença era intensa. Clara não conseguia respirar. Vocês três, eu não esperava te encontrar aqui, a figura disse. E a voz fez seu coração parar. Era alguém que ela conhecia. Alguém que deveria estar longe. Alguém que havia mentido. Você, Clara gritou, o choque transformando-se em raiva. O que você está fazendo aqui? Eu estava apenas esperando a hora certa. E ela não pode saber. Ainda. A figura respondeu, um sorriso malicioso se desenhando sob o capuz. A irmã de Clara olhou para ela, pálida. O que está acontecendo, Clara? Quem é essa pessoa? As palavras que saíram da boca dela, como um soco no estômago. É nosso pai. Nesse momento, tudo desabou em sua mente. As mentiras, os segredos, tudo. O mundo, a nova vida que havia tentado construir, virou pó. A verdade que procurava agora se tornava mais complexa. Ele não deveria estar ali. Por que agora? E o que mais ele sabia? Vocês precisam entender o que está acontecendo. É hora de acertar as contas. A voz do pai soou como um trovão em um céu claro. O que é que você quer dizer com isso? Clara questionou, com medo. Mas não poderia recuar. Eu sei o que fizeram com a nossa família. E vocês têm que decidir se vão jogar o mesmo jogo ou cair na armadilha. O silêncio se instalou, enquanto o vazio do que era e do que poderia ter sido pesava sobre os ombros de Clara. A escolha estava ali, diante dela. O legado de mentiras e traições, oculto ao longo de anos, finalmente se revelando. O que estava em jogo? A liberdade delas? Ou suas próprias vidas? Enquanto a decisão pairava no ar e a possibilidade de um novo caos se aproximava, Clara se viu à beira de um abismo. O que mais estava por vir? E, principalmente, deveriam confiar naquele homem que afirmava ser seu pai? Clara estava paralisada. O coração batendo forte, tentando processar o que Alex havia dito. E então, o disparo ecoou, vibrando como um trovão na atmosfera tensa do café. O som cortou o ar e o mundo ao redor dela ficou em câmera lenta. Ela viu pessoas pulando, gritando, buscando abrigo. O rosto de sua irmã, antes pálido e desesperado, agora estava congelado em horror. Clara, corre! A irmã gritou, puxando com força pela mão. Mas o tempo parecia travar.
e Clara estava presa em seus pensamentos. Uma irmã? Essa nova informação a rodava como um redemoinho. Ela mal tinha tempo de digerir isso, quando mais tiros foram disparados. Para o chão! Alex gritou, jogando-se sobre Clara e sua irmã. O que estava acontecendo? O que isso significava para elas? As refeições e o aroma do café fresco foram substituídos por gritos e o cheiro de fumaça. O local virou um campo de batalha e as vozes se misturavam ao som distante da sirene da polícia. Nessas frações de segundo, Clara percebeu que estava no centro de algo muito maior do que ela imaginara. E pior, o que parecia ser uma busca pela verdade agora estava se transformando em um jogo arriscado de sobrevivência. Quem está atirando? Clara perguntou, tentando acalmar a mente em meio ao caos. Sua irmã olhou para ela, os olhos brilhando com uma mescla de emoção e raiva. Não é só a herança, Clara. É muito mais complicado. Um grito interrompeu seu discurso e o café virou um pânico ainda maior. E então, com um som ensurdecedor, o telhado desabou de um canto, estilhaçando o que restava de segurança. Clara se encolheu, os escombros caindo como chuva. Vem! A irmã gritou novamente, buscando uma saída. Mas Clara hesitou. O que mais ela poderia perder? Tem que haver uma maneira de parar isso. Sua voz soou implorativa. Nós precisamos entender. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, uma figura surgiu na entrada. Era uma mulher. Sua sombra se desenhando contra a luz ofuscante do sol. A familiaridade a deixou paralisada novamente. Era a mãe delas. Mãe! Clara gritou, os olhos arregalados em choque. Todos os mistérios, todos os segredos pareciam se despedaçar em um único instante. A mulher avançou, o olhar determinado. Vocês são mais importantes do que sabem. Tem que ir agora. A urgência na voz dela era palpável e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A mulher estava viva. Por que não tinham conhecido? A irmã dela parecia reconhecer o que estava acontecendo. Mãe, o que você sabe sobre tudo isso? Há mais do que eu posso explicar. A mulher respirou fundo. Esse não é o momento, mas elas estão atrás de vocês. Por causa da herança. A expressão de Alex se transformou em terror. Elas? Quem são elas? O barulho dos tiros aumentou, agora mais perto. Clara sentiu a adrenalina tomar conta. Era um pesadelo, algo que ela nunca imaginara viver. Precisamos sair, mas antes que alguém pudesse responder, um novo som cortou. Caos! Uma explosão! O chão tremeu sob seus pés e os vidros se estilhaçaram mais uma vez. Uma onda de desespero tomou conta de Clara. O que foi isso? Vamos! A mãe mandou, puxando ambas com força. Tem alguém que precisa de vocês e o tempo está acabando. Clara olhou para a mãe, a mente um turbilhão de confusão. Mas e se você estiver presa nisso tudo? Confie em mim, Clara. Agora! A urgência da mulher fez algo dentro dela se acender. O que ela sabia? Qual era a verdade que teria que enfrentar? E assim, em meio ao caos, enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Clara se viu arrastada para fora, entre a mãe e a irmã, o futuro ainda nebuloso e repleto de incertezas. Mas quando chegaram à calçada, Clara hesitou novamente, o ar ficando pesado. O que era aquela sensação estranha no peito? Uma pressão silenciosa. Algo não estava certo. Clara? Sua irmã disse, preocupada, mas antes que pudesse responder, a porta do café se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida apareceu, sorrindo, mas com um brilho ameaçador nos olhos. O homem que elas acreditavam ter deixado para trás. O amante de seu tio, que tinha desaparecido após a morte dele. Eu sempre soube que vocês voltariam. E agora, tudo vai mudar. Clara ficou gelada. Você não pode estar aqui. Os olhares de sua mãe e sua irmã mudaram instantaneamente. Você o conhece? Alex insistiu, a desconfiança em sua voz. Eu não. Sabia que ele estava vivo? Clara murmurou, angustiada.
Ele estava envolvido nos negócios sujos. Depois da morte do tio, pensei que tivesse acabado. Acabado? A risada dele ecoou na noite, baixa e maligna. Vocês ainda não entenderam. Isso é só o começo. Sua herança é muito mais do que dinheiro. É poder. E eu estou aqui para coletar. A expressão no rosto de sua mãe se contorceu. Você não pode ter isso. Já está feito. Todas vocês estão envolvidas. E eu tenho todos os segredos. Ele puxou uma pasta do bolso, mostrando fotos e documentos. Seu pai, ele fez um acordo. Um que pode destruir todas vocês se não cooperarem. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés novamente. O cachorro que roía o osso. Da relação familiar era mais traiçoeiro do que imaginara. O inimigo estava mais próximo do que pensava. E se não cooperarmos? Clara desafiou, a bravura se misturando à adrenalina. Vocês não têm escolha. Ele caminhou em direção a elas, um sorriso de lado, um movimento errado e tudo vai pro inferno. Sua mãe vai pagar o preço e tudo o que conhecem ficará arruinado. A escolha está nas suas mãos. Nesse momento, Clara viu a verdade. Era um jogo de xadrez. E elas estavam no tabuleiro. Mas quem realmente jogava? Com as vidas de todos em risco, ela levou um profundo suspiro, a mente girando. A reviravolta estava apenas começando. E enquanto o caos se desenrolou, uma escolha. Qual seria o próximo passo? O relógio estava correndo. Clara estava gelada, o coração batendo rápido enquanto o homem a encarava. Os olhos brilhando com um misto de malícia e alguma coisa que ela não conseguia decifrar. Sua herança é um jogo de poder. E agora, vocês estão no tabuleiro, ele disse, se aproveitando do momento. O caos ao redor delas crescia, mas a tensão no ar poderia cortar com uma faca. O que você quer dizer com isso? Clara resmungou, tentando esconder o medo. Você não vai ameaçar minha família. Oh, não, querida. Não sou eu quem ameaça. É o que vocês não sabem que é perigoso. Ele gesticulou como se tudo fosse um jogo, os olhos relampejando com uma ideia perversa. Eu sou apenas o mensageiro, mas eu sei o que vocês realmente são. A irmã de Clara apertou a mão dela, a angústia estampada no rosto. O que você quer dizer? O que quero dizer é que a verdade sobre vocês pode mudar tudo. Ele soltou uma risada baixa, quase cruel. Assim como seu pai, vocês têm mais segredos do que imagina. Segredos? Que segredos? Clara estava prestes a explodir. As palavras pareciam se espessar no ar, e a cada instante a confiança em suas certezas ia se desmoronando. Então ele virou o olhar para a mãe, um brilho de satisfação surgindo em seu rosto. Você ainda não percebeu, né? Nem mesmo ela. O que eu tenho é dela, e de vocês duas, a mãe. De Clara ficou pálida, quase desmaiando. O que você está insinuando? Isso não faz sentido. A paixão e a raiva se misturavam na voz dela, mas Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Havia algo muito mais profundo acontecendo. A figura encapuzada caminhou para mais perto, como o segredo do jardim que queimou. E agora que você sabe, a planta não pode voltar a crescer. Vocês acham que tudo começou com seu tio? Ele apontou um dedo para as duas. Como se fosse um juízo de valor. Apenas grãos na areia de uma grande tempestade. A irmã de Clara engasgou. Isso é uma loucura. O que você sabe sobre nós? E por que sabe? Eu sei que tudo muda, minhas queridas. Ele sorriu. E era um sorriso sinistro. E quando o tempo chegar, a verdade vai doer. O que vai acontecer hoje vai balançar o chão que vocês acham que pisam. Antes que pudesse continuar, o barulho de sirenes cortou o ar. Claro, ele sabia que não tinha tempo. Em um momento, a figura se virou e olhou para a porta. E a tensão se intensificou. Imediatamente, uma explosão sacudiu o prédio. O choque foi tão forte que Clara caiu de joelhos. Poeira e cinzas flutuaram na atmosfera, enquanto as luzes piscavam e o caos se instaurava na praça. Clara, sua mãe a puxou. Mas era tudo tão rápido, tão confuso. Tudo ao redor parecia gritar por ajuda. Quando ela se levantou, o homem já não estava mais. Lá, ele sumiu.
Clara gritou, o desespero crescendo. Olhando ao redor, viu rostos familiares na multidão, mas estavam cobertos de horror. A cidade estava em chamas e Clara percebeu que todo mundo estava com medo. Mas em meio ao caos, algo chamou sua atenção. Olhe, sua irmã apontou. Havia pessoas cercando aquele ponto onde o homem tinha ficado. Mas Clara não conseguia vê-lo, a visão borrando entre fumaça e pessoas correndo. E então, em meio a isso tudo, viu algo que a fez parar. Era uma caixa. Uma caixa com seu nome, em letras douradas. Clara sentiu o coração acelerar. A caixa? O que havia dentro dela? O que é isso? Era mais do que um mistério. Era a chave. A chave para a verdade que a conduzira até ali, para toda a confusão. Ela se lançou em direção à caixa, mas uma mão segurou seu braço. Era Alex. Não! Ele gritou, os olhos fixos na caixa também. Não abra isso. Você não faz ideia do que há ali. Mas e se for a resposta para tudo? A mente de Clara girava. A curiosidade era mais poderosa do que o medo. E assim, enquanto todos os seus mundos se desmoronavam na escuridão, ela soube que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Abrir aquela caixa poderia significar tudo ou nada. A vida estava em jogo, e ela estava prestes a descobrir o que aquele mistério realmente significava. A cidade podia queimar, mas a resposta estava a poucos passos. E a sensação de ter perdido o controle foi esmagadora. O que mais havia dentro daquela caixa? E quem seriam realmente todas as pessoas que estavam envolvidas? Clara sentiu a adrenalina correr pelas veias. Era hora de descobrir, e talvez já fosse tarde demais. Clara estava paralisada, o olhar fixo na caixa com seu nome em letras douradas. O coração pulsava em um compasso frenético. A adrenalina percorria suas veias, e a culpa a consumia. Alex tentava empurrá-la para longe. Mas todos os outros ao redor pareciam congelados, segurando a respiração, como se o próprio ar estivesse pesado de tensão. Clara, não abra isso. Alex repetiu, a voz urgente, enquanto ela estendia a mão em direção à caixa. O que havia dentro dela? O que poderia ser? Tão importante a ponto de causar tanto pânico? Mas antes que pudesse tocar a caixa, um barulho ensurdecedor ecoou nas ruas. Não era apenas uma explosão, mas uma série de tiros disparados de uma arma. As pessoas ao redor começaram a gritar, e o caos se instaurou. Clara sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Num piscar de olhos, a figura encapuzada apareceu novamente, agora com uma arma em punho. É hora de decidirem, ele gritou, e a multidão estremeceu. Ou vocês colaboram, ou alguém vai se machucar. Era como se o tempo tivesse parado. A sensação de segurança vazou como água de um balde furado. Clara olhou para a irmã, e suas mãos se entrelaçaram em um impulso de proteção. Sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Quem está atrás disso? O que você quer? Clara gritou, tentando manter a calma, mas a voz trêmula denunciava seu desespero. Eu quero a verdade! Eu quero a herança! Ele gesticulou agressivamente com a arma. E vocês duas têm um papel fundamental nela. Os gritos ao redor tornaram-se um eco distante, enquanto Clara tentava processar o que estava acontecendo. Então, um gesto inesperado. A mãe dela, o olhar firme, deu um passo à frente. Chega, você não vai machucar minhas filhas, ela falou, a voz desafiadora ecoando no barulho. Assim que as palavras deixaram seus lábios, uma nova explosão ressoou. A terra parecia tremer. Foi então que a verdadeira reviravolta aconteceu. Um grupo armado, vestidos com coletes pretos, irrompeu pelas ruas, avançando em direção ao homem encapuzado. Peguem-nas, a herança pertence a nós. Um dos membros gritou, e de repente tudo virou um mar de caos. As pessoas começaram a correr em todas as direções, sem saber para onde ir, e o homem encapuzado olhou em volta, com um semblante de pura fúria. Vocês não vão me deter. Ele disparou a arma para o ar, e um eco ensurdecedor precedeu o grito de terror de algumas pessoas. Clara, paralisada, não sabia se corria ou se enfrentava aquele cara. Então viu sua irmã se mover, decidida. Clara, sabemos o que temos que fazer, ela gritou,
puxando-a para a esquina. Aqui! Apontou para um lugar atrás de um carro abandonado. Mas Clara hesitou. E sua mãe? E Alex? Eles estão por conta própria. Temos que nos proteger. A urgência no olhar da irmã a provocou. Clara, com o peito apertado, percebeu que não tinha tempo. A verdade sobre sua vida e a herança poderiam estar a poucos passos. Era a chance de descobrir tudo. Então, conforme elas se esgueiavam, algo a fez parar novamente. Viu uma foto arrancada de um papel entre os escombros. Era a imagem de sua família inteira. Mas não era só isso. Um rosto familiar surgiu, o mesmo do homem encapuzado. Estava ali no fundo, vestido de forma alegre com a família durante uma festa. E a ligação repentina quase quebrou Clara. O que é isso? Ela sussurrou, atordoada. Vamos, Clara, o que você tá? Mas a irmã não teve mais chance de completar a frase. Um estouro violento cortou o ar. Uma das pessoas do grupo armado empurrou para dentro da sala, e em um instante tudo se tornou um cenário de terror. Clara percebeu que estava presa em um enterro de mentiras. O homem encapuzado era da família, e a notícia fez seu mundo desabar. Não, ele não pode ser. As palavras faltaram, a mente girando. Como as peças do quebra-cabeça poderiam se encaixar de maneira tão hedionda? O Alarô estava torturadoramente perto da verdade. Clara, lutando contra a própria incredulidade, teve a certeza de que estavam no meio de um ciclo de traição e que a herança poderia custar mais do que a liberdade. Em um momento de desespero, voltou-se. Para a irmã. Temos que desmascará-lo. Agora. E assim, no coração do caos, Clara decidiu. A verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais poderia surgir das sombras que a cercavam? O que mais estava o escondendo, além de segredos familiares? A adrenalina consumia, e a cada direto olho, a fundação da vida que conhecia ruía. Era um jogo que ninguém esperava jogar, mas que a partir de agora se tornaria mortal. Clara sentiu o frio cortar a espinha quando o homem encapuzado levantou a arma, o olhar fixo nelas. E caos ao redor virou um borrão, e seu coração disparou, a adrenalina maltratando suas emoções. Por que você está fazendo isso? Clara gritou, a voz tremendo enquanto tentava manter algum controle. Sua irmã. Ao seu lado parecia uma pilha de nervos, o rosto pálido refletindo o terror iminente. Porque vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. O homem berrou, gesticulando. A herança é só o começo. Vocês são peões em um jogo muito maior. Não somos seus brinquedos e não vamos deixar você controlar nossas vidas. A irmã de Clara desafiou, os olhos queimando com determinação. Mais uma explosão ao fundo cortou o ar tenso, e as pessoas corriam. Implementando um ciclo de desespero, Clara olhou em volta, ninguém estava seguro, o mundo se desintegrando. Em um ato de bravura, a mãe dela se colocou na frente, gritando, Não, não vou machucar minhas filhas. O espaço entre eles se tornava cada vez menor. A tensão quase palpável. E então, em um momento decisivo, a figura encapuzada cambaleou ao ouvir um grito, um eco estrondoso seguido de um clarão. Mais uma vez, os tiros dispararam, e ele se virou, pegando Clara e sua irmã de surpresa. Corre! A mãe pediu, puxando ambas para trás da cobertura improvisada. Aquela caixa pode ser a chave. Precisamos enfrentá-lo. Clara hesitou, mas o chamado de sua mãe foi forte demais. Por que você não me contou que ele estava vivo? Clara questionou em sussurro, mas as respostas escapavam dela. O homem encapuzado estava se aproximando, mas a adrenalina fez seu sangue ferver. Agora ou nunca! Clara puxou a irmã e se escondeu na esquina, longe do perigo. Queria entender, mas a cada minuto, tudo se complicava. O jorro da verdade tinha que sair. Vamos abrir a caixa! Ela decidiu, lembrando-se do mistério que poderia mudar tudo. Clara, não podemos nos arriscar! A irmã protestou, mas Clara estava decidida. Entretanto, no fundo, sabia que isso poderia ser um jogo de vida ou morte.
Quando voltaram, o caos explodiu novamente. O grupo armado invadiu a área, gritos e tiros ecoando ao redor. Clara levou a mão à boca, sufocando seu medo. O chão tremia, enquanto um movimento faminto de luta se arrastava para frente. O homem encapuzado se afastou, perdido na confusão, e nesse momento, um novo grupo surgiu. É agora ou nunca, Clara! A irmã puxou, e com cada segundo perdido nela. Eu não posso deixar isso assim. Esta herança é nossa, e temos que descobrir a verdade. Clara segurou a caixa, as mãos tremendo. O que estava por trás daquelas informações? A vergonha dos segredos? Num instante, todo o passado ecoou. O exato momento em que as vidas delas mudaram. Clara teve que escolher, e essa decisão parecia esmagar seu peito. Mas não houve tempo a perder. Com a caixa agora exposta, o homem encapuzado lançou um olhar feroz. Você não deveria ter feito isso. Ele rosnou, os olhos relampejando com fúria. E por um breve momento, Clara viu o que precisava ver. A fraqueza nas ameaças e a fragilidade do que parecia ser poder. Em um movimento rápido, a mãe dela se interpunha. E foi a vez dela gritar, não! O homem hesitou, a surpresa dele se transformando em raiva. Era a chance de Clara. O que houve de verdade? O silêncio pairava. E com o olhar fixo, Clara então decidiu. Eu não vou deixar vocês destruírem a minha história. As palavras escaparam de sua boca como um grito de guerra, a determinação pulsando em suas veias. O que estava em jogo agora não era só a herança, mas aquilo que construíram como família. E nada poderia ameaçar isso. E assim, enquanto os confrontos se intensificavam ao redor delas, Clara entendeu que a verdadeira força não estava apenas na riqueza, mas na união. Com a família reunida em um só propósito. A batalha estava prestes a começar. Abriu-se a caixa e as revelações eram maiores do que qualquer uma delas poderia imaginar. E você? O que mais pode estar escondido nessa história? Se você está com a gente até aqui, é hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que ainda vão sair do forno. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar nosso alcance. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o grande desfecho. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse clímax. O seu apoio faz toda a diferença. E só os verdadeiros fãs como você entendem a importância disso. Então não espere nem mais um segundo para juntar-se a nós.